Bem, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos, onde, na noite de hoje, é a noite de estudos Emmanuel, o preclaro orientador espiritual do querido Chico Xavier, em vida na sua missionária tarefa do apostolado mediúnico. Mas, falando em Chico Xavier, hoje, a nossa noite de estudos Emmanuel vai trazer aqui Humberto de Campos, com essa obra que é um colosso, que traz a tradição espiritual, a história espiritual do Brasil, que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Hoje, vamos ver o ascendente espiritual do 7 de setembro. Então, meus queridos irmãos, temos, a partir de agora, 2 noites de estudos que tínhamos antes e não temos mais por motivos plausíveis, a noite de estudos Herculano Pires, porque agora temos um programa semanal com a querida Heloísa Pires. E a noite de estudos Bezerra de Menezes, agora que temos também um programa semanal com o historiador Luciano Klein Filho. Então, ficam assim os nossos estudos nas sextas-feiras. Primeira sexta-feira, noite de estudos André Luiz. Segunda sexta-feira, noite de estudos Emmanuel. Terceira sexta-feira, noite de estudos Allan Kardec. E a quarta sexta-feira fica a noite de estudos Leon Denis. Quando houver a quinta sexta-feira, a gente traz ora Hermínio Corrêa de Miranda, ora Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, controle de qualidade total, não muda nada, não é? Tiramos o querido Dr. Bezerra e volta o Leon Denis, que já fez parte das nossas noites de estudos. E quando houver a quinta semana, não é mais Herculano, mas tem Ivone e Hermínio, não é? Então, o nível se mantém dos nossos estudos. Eu queria, nesse introito, nesse prolegômenos do nosso estudo, dizer para vocês que isso aqui é diferente, não é? A reunião de estudo virtual. Quando temos a nossa reunião presencial na Casa dos Humildes, que graças a Deus em breve iremos voltar, a reunião de 1h30, porque é uma reunião que não é só o monitor Bruno Tavares, é um grupo todo ali, microfone na plateia. Então, entendam o que eu vou colocar aqui para vocês, né? As nossas reuniões públicas com os temas do Evangelho no domingo, ou são temas inerentes ao Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma temática evangélica livre do orador que traz a mensagem, não é? E na terça seguimos religiosamente as perguntas do Livro dos Espíritos, com os nossos irmãos convidados. Cada semana, onde um orador para, o outro continua. Então, são reuniões de 1 hora. Não sei se vocês notaram que de um tempo para cá, a nossa reunião é um pouquinho só menor, porque não tem a nossa plateia, né? Eu trago um tema enxuto para a gente abordar. Então, a nossa reunião não chega a ser de 1 hora, o que facilita. Pessoal, eu tenho ouvido muito alguns amigos, o querido Jaime Ribeiro, né? E esse pessoal que eu tenho feito esses programas, né? A gente precisa sintetizar mais a informação
e colocar num tempo palatável para o grande público. Porque são reuniões, às vezes a gente vê live aí de 1h30, ninguém tem tempo para se dispor, e a concorrência de live já é imensa, concorrência no bom sentido. Eu quero dizer que tem profusão para o público poder ver. Então a gente dá uma enxugadinha, um tempo um pouquinho menor, mas mais palatável para o nosso público. Eu não tomo nenhuma atitude minha aqui sem estar embasada em informações, em conversas com amigos mais experientes, né? E a Casa dos Humildes me dá carta branca, eu sou o diretor de divulgação doutrinária, né? Sempre tive essa carta branca, a querida presidente Ivaneide, né? É impressionante como ela delega, ela cobra, né, o resultado, mas os trâmites ficam a cargo de cada diretor de cada área. Né? Então, isso posto, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da noite de hoje e que possamos juntos meditar na missão do Brasil, na data magna da sua independência, com o ascendente espiritual, fazendo com que, se nosso país atingisse a sua maioridade coletiva. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos nossa reunião de estudo da noite de hoje. Bem, meus queridos e amados irmãos, primeiramente, vamos aqui trazer o túnel do tempo espírita, que é a nossa conversa semanal aqui, traz a proposta de rememorarmos uma efeméride, ou seja, uma data que ocorreu no passado, mas cuja essa mesma data acontece na semana que estamos a viver. Então, o nosso túnel do tempo espírita dessa semana, vamos rememorar a data magna de 7 de setembro de 1947. Nesta data, 7 de setembro de 1947, o nosso querido Divaldo Pereira Franco funda em Salvador, Bahia, no bairro do Pau da Lima, a Mansão do Caminho, com seu primo Nilson. Essa Mansão do Caminho que, ao longo do tempo, mudou a geopolítica local, cresceu no seu aspecto material, e essa é a concretização no plano Terra daquela visão que Divaldo teve no trenzinho, em viagem, quando Joana de Ângeles pediu para ele olhar pela janela. Quando ele olha pela janela do trem, aquilo ali se metamorfoseia e ele vê um grande pátio, um grande jardim e um ancião cuidando de crianças. Daquela imagem, ele vai se aproximando, quando o ancião vira, é ele mesmo, Divaldo, com os cabelos enternecidos, a face enrugada, e ele era um jovem. E quando ele vê aquela imagem emocionado, Joana de Ângeles diz: Divaldo, é isso que deves fazer da tua vida. E ele, junto com Nilson de Souza Pereira, funda a Mansão do Caminho. A princípio, isso é um fato digno de nota, e eu aplaudo aqui o Divaldo, porque ele coloca isso de público. Ele, para conseguir recursos, ele faz uma tombola, que era uma rifa para um automóvel, né? Essa expressão da época, tombola. E o que é que acontece? Mais tarde, Divaldo tem um texto em uma palestra, né? Rifas, condutas antiéticas na Casa Espírita, onde ele assume publicamente, né, que éramos jovens
E no nosso início, fizemos até uma tômbola, usamos esse recurso, mas isso é um erro da juventude que ficou no passado e que não voltamos a incorrer nesse erro, né? Então, nasce a Mansão do Caminho, aquelas senhoras que são as mães e as tias daquelas crianças, né? Foram se aproximando, ajudando o Divaldo. E hoje Divaldo é cidade avançada, varando os 90 e poucos anos. O Divaldo fundou recentemente uma maternidade, né? Um trabalho lindo, um trabalho digno do nosso aplauso, dos nossos encômios, da nossa reverência. E aí é o peregrino do Senhor, né? Semeador de estrelas, esse homem notável que muda a geopolítica local, deixando uma obra imorredora que não é uma obra apenas de argamassa, de tijolos, de paredes. É uma obra espiritual e moral impressionante, uma obra no campo da educação. Então, fica aqui todas as nossas loas a Divaldo Pereira Franco. Pessoal, mas como a gente está no túnel do tempo espírita, eu queria aqui também trazer para vocês, né, uma data também que eu considero de importância grande também, juntinho ali do 7 de setembro. É o 8 de setembro, só que de 1886, onde em Barcelona realizou-se o primeiro Congresso Internacional de Espiritismo, né? Presidido por Leon Denis. Então, a gente não podia deixar de... A gente sempre traz um túnel do tempo espírita com uma data apenas, mas hoje vamos trazer duas datas. Leon Denis presidindo aquele primeiro Congresso Internacional de Espiritismo na Catalunha, na querida Barcelona, onde ocorreu o Auto de Fé de Barcelona. E o querido Leon Denis abre aquele conclave, que naquele tempo eram permitidos também temas espiritualistas que tangenciassem os princípios espíritas. Vejam bem o contexto histórico da época do Congresso, eram permitidos temas espiritualistas. Diz que no seu bojo abordasse a imortalidade, a reencarnação, etc., etc., etc. Não é? Então, não podíamos deixar, ao falar no 7 de setembro, na fundação da querida Mansão do Caminho, absolutamente não poderíamos deixar de falar aqui no 8 de setembro de 1886, né? Primeiro Congresso Internacional de Espiritismo. Então, essas são as efemérides dessa semana. E volto a dizer, sempre a proposta é uma efeméride, mas são duas tão grandiosas e de uma importância tão grande que absolutamente poderíamos deixar de trazer aqui para vocês, né? Então, pessoal, aprendam isso. Vamos valorizar a história, a memória do Espiritismo, porque a gente lançar um olhar para o passado para realizar o presente, para construir o futuro. Tudo é lição, é aprendizado. E os nossos queridos irmãos que nos entregaram o bastão dessa nossa querida doutrina, o seu trabalho profícuo, a sua ação tenaz do bem, no ideal, precisam ser lembrados. E os faustos, os acontecimentos que deram origem ao que estamos vivenciando hoje, esse grande movimento espírita do Brasil e do mundo, né? Então, fica aqui sempre, semanalmente, a nossa homenagem à história, à memória, digamos assim, às fontes primeiras da nossa querida e amada doutrina espírita. Ok? Bem, meus queridos irmãos, o que é que vamos estudar hoje, finalmente? Eu trago aqui para vocês o livro
Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pessoal, eu tenho, ao longo do tempo, eu tenho os dois livros, as duas capas, né? O verde e amarelo, mas eu prefiro esse. Talvez seja o livro de capa mais linda que toca o meu coração, né? Olha aqui o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul. Essa capa, quem fê-la não teve uma ideia terrena. Para mim, essa intuição aqui não veio da terra, né? Maravilhosa essa capa. E por quê? Vamos tratar aqui da data da independência, né? O 7 de setembro, que vivenciamos essa semana, mas, claro, pelo amor de Deus, o seu aspecto, ascendência espiritual. Por favor, não vamos falar de política, tá? Absolutamente. Então, não entramos nessa armadilha, não é? Desse checkmate global que vivem as sociedades aí na polarização, nas discussões, nas arenas. Não. A gente aqui aborda apenas o aspecto espiritual das questões e das questões históricas também. Eu tenho conversado muito com o historiador, pesquisador, meu amigo, Luciano Clay Filho, né? E eu tenho um respeito por esse homem, porque ele não é apenas um historiador. Ele é um humanista. Ele é humanista. Humanista extraordinário. Então, o que é que acontece? O Luciano Clay fez uma afirmativa para mim que eu fiquei impressionado, aumentou o meu respeito por ele. Ele disse: Bruno, eu sou um historiador que não descura da informação mediúnica séria, da mensagem dos espíritos, através da mediunidade missionária de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de um Ivone do Amaral Pereira. Então, eu achei isso formidável, né? Porque há quase uma obrigação de que aquele que se encontra no campo da historiografia, da pesquisa ou da ciência espírita, muitas vezes não é que queira desmentir, não, mas é não querer nem tratar, como se fosse uma coisa que não fosse da nossa alçada. Quando, para mim, tudo é da nossa alçada, né? Temos uma visão holística da doutrina nos seus três aspectos, enquanto ciência, filosofia e religião. Então, eu tenho um maior respeito pela informação mediúnica. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, como começa Kardec? Kardec começa assim: há espíritos. E Kardec, a doutrina, que ele foi o grande comandante em chefe aqui na Terra do Espírito de Verdade, essa doutrina veio pela mediunidade. As médiuns de Kardec, não é? Um grupo de médiuns notável, os médiuns também. Então, e Kardec faz aquela afirmativa que não serve só no campo individual, pessoal, serve em todos os campos da vida. Quando ele pergunta a espiritualidade superior: os espíritos exercem influência em nossa vida? A equipe do espírito La Vérité, do continente, responde: sim, e de ordinário são eles que vos dirigem. Olha lá, então são eles que nos dirigem. Então, isso no campo pessoal, em todos os campos das artes, do conhecimento científico, da sociologia. Agora, essa resposta: são eles que vos dirigem. Por favor, isso não tisna o livre-arbítrio humano, os avanços e recuos na ação do homem nesse processo civilizatório, não. Houve, sim,
fases de avanço e de estagnação. E aí a lei maior da vida dá outro encaminhamento através de outros personagens, de outras situações. Não há fatalidade, nem fatalismo, pelo amor de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos hoje ver esta grande influência aqui em Terra Brasilis do mundo espiritual no 7 de setembro. Pessoal, não vou abordar a questão política, certo? Questão, todo aquele momento que o Brasil se encontrava, apenas que todos que conhecem história, até a história primária, não precisa nem ser história acadêmica, sabe daquele momento decisivo quando a corte chama Dom Pedro de volta para Portugal. E ele se encontra numa encruzilhada, porque o povo já clamava pela independência, por atingir a sua maioridade. E o que acontece? O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, essa nação que tinha uma missão entre os povos do planeta, através de Ismael, o espírito protetor do Brasil, realizava-se também no plano espiritual conclaves, assembleias, reuniões, a humanidade de cima influenciando a humanidade de baixo. Nessa ligação da humanidade visível com a humanidade invisível, nesse intercâmbio entre a Terra e o mundo espiritual, entre o mundo espiritual e a Terra, que é um dos princípios basilares da doutrina espírita. Então, Dom Pedro, prestes a tomar a sua grande decisão, então, na narrativa de Humberto de Campos, nessa obra linda, que alguns poucos espíritos laicos, cientificistas, né, entrouxam o nariz para essa obra. Eu estou com Divaldo, com Sueli Caldas Schubert, com Chico Xavier, com Haroldo, né, com tantos que enaltecem na uma obra de luz. De luz. Como é uma obra de luz, a obra do Leon Denis, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, claro, tendo como pano de fundo a história da França, nosso país irmão. Eu coloco o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, no mesmo panteão do Gênio Céltico e o Mundo Invisível do querido Leon Denis. Muitos hoje, tem aqueles que já tinham fazer uma análise crítica da obra de Leon Denis. Mas muitos hoje, quando a gente coloca isso, aí também criticam a obra de Leon Denis. Aí daqui a pouco vão criticar Kardec, como já estão criticando, querendo revisar Kardec, né? Inventar a teoria da conspiração, que Kardec sofreu adulteração da sua obra, quando os documentos já demonstram aí, né, sobejamente que não houve adulteração nenhuma, foi alteração. A questão da Gênesis ainda tinha um primeiro momento onde se podia ter dúvida de ser inferno nenhuma. Nenhuma. É você querer quase ser terraplanista, negacionista, falar em adulteração da obra para inferno, né? Mas vamos lá para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Dom Pedro, no dia 9 de janeiro de 1822, antes, os acontecimentos de antes, né? Então, Portugal, naquele momento, pedindo para Dom Pedro retornar ao solo português.
E Dom Pedro, diante da massa de povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael. Vejam bem. Aquele príncipe regente que não era um espírito evoluído, mas era um instrumento que a espiritualidade se utilizava, possível, para naquele momento levar o Brasil à independência. Então, diante da massa do povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael, que o incitam a completar a obra de emancipação política da pátria do Evangelho, recordando-lhe simultaneamente as palavras do Pai no instante das despedidas. Aquele povo já possuía a consciência da sua maioridade e nunca mais suportaria o retrocesso à vida colonial. O povo despertou, não ia suportar mais aquele status quo, daqueles que querem, através de um misoneísmo, se atrelar a uma situação de privilégios, né? Então, surrupiando as forças através da colonização. O povo brasileiro não suportava mais aquilo. Isso acontece nos ciclos humanos, nos ciclos das nações. Chega um momento quando um povo desperta, não tem como deter. Nunca mais suportaria o retrocesso à vida colonial integrado que se achava no patrimônio das suas conquistas e das suas liberdades. Então, em face da realidade positiva, após alguns minutos de angustiosa expectativa, uma tensão no ar. Qual a decisão a tomar? O povo carioca recebia, por intermédio de José Clemente Pereira, a promessa formal do príncipe que ficaria no Brasil. Naquele momento, Dom Pedro foi corajoso, a par de que em outros momentos ele deu vazão à sua inferioridade, até na sua vida pessoal, com relação à dona Leopoldina. Mas naquele momento ele foi de uma coragem indômita. A promessa formal do príncipe que ficaria no Brasil contra todas as determinações das cortes de Lisboa, para o bem da coletividade, para a felicidade geral da nação. Diga ao povo que fico. Estava assim proclamada a independência do Brasil com sua audaciosa desobediência às determinações da metrópole portuguesa. Calma. Então, a independência do Brasil aí já estava fixada, mas faltava uma coisa, que aí vai entrar o 7 de setembro. Tá? Então, meus irmãos, vejam que momento belíssimo. Então, Ismael, junto com as falanges da espiritualidade superior, realizando um conclave no plano espiritual, naquele momento histórico que o Brasil ia dar um salto evolutivo como coletividade. O conclave espiritual se realiza sob a direção de Ismael, que deixa irradiar a luz misericordiosa do seu coração. Ali, naquele conclave, se encontram heróis das lutas maranhenses e pernambucanas. Eita, olha o nosso Pernambuco aí no plano espiritual. Heróis das lutas maranhenses e pernambucanas, mineiros e paulistas, ouvindo-lhe a palavra cheia de ponderação e de ensinamentos. Terminando a sua alocução, pontilhada de grande sabedoria, o mensageiro de Ismael sentenciou:
Aliás, o mensageiro de Jesus sentenciou Ismael. O mensageiro de Jesus sentenciou. A independência do Brasil, meus irmãos, já se encontra definitivamente proclamada. Desde 1808, ninguém me pode negar ou retirar essa liberdade. Desde antes de 22, desde 8, né? A emancipação da pátria do Evangelho consolidou-se, porém, com os fatos verificados nesses últimos dias. Se solidifica agora. E para não quebrarmos a força dos costumes terrenos, escolheremos agora uma data que assinale aos pósteros essa liberdade indestrutível. Olha o que Ismael diz, que escolheremos agora uma data que assinale aos pósteros essa liberdade indestrutível. A data escolhida pelo plano espiritual superior, o 7 de setembro. Dirigindo-se a Tiradentes, que se encontrava presente, Tiradentes que, segundo Humberto de Campos, resgatou aqui no Brasil seu passado inquisitorial, na Inquisição da Igreja. Então, diz Ismael, dirigindo-se a Tiradentes, o nosso irmão, martirizado há alguns anos pela grande causa, acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao Rio e ainda na terra generosa de São Paulo, auxiliará o seu coração um grito supremo de liberdade. Uniremos assim mais uma vez as duas grandes oficinas do progresso da pátria, para que sejam as registradoras do inesquecível acontecimento dos fastos da história. Dos Faustos da história. O grito de emancipação partiu das montanhas e deverá encontrar aqui o seu eco realizador. Agora, todos nós que aqui nos reunimos no Sagrado Colégio de Piratininga, elevemos a Deus o nosso coração em prece pelo bem do Brasil. Dali, do âmbito silencioso daquelas paredes, saiu uma vibração nova de fraternidade e amor. Aquele conclave do Ismael, com aquela assembleia, era aqui, na terra, no querido colégio de Piratininga, em São Paulo. Dali, do âmbito silencioso daquelas paredes, saiu uma vibração nova de fraternidade e amor. Tiradentes acompanhou o príncipe nos seus dias de volta ao Rio de Janeiro. Um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições da corte de Lisboa. E ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar que era apenas dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da pátria. Sob o influxo de Tiradentes, Dom Pedro levanta a espada e dá o grito no riacho Ipiranga de independência ou morte. Eis, pois, que o 7 de setembro, com escassos comentários da história oficial, que considerava a independência já realizada em 1822, passa a memória da nacionalidade inteira como o Dia da Pátria e data inovidável da sua liberdade. Esse fato, despercebido da maioria dos estudiosos, representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. Allan Kardec pergunta ao espírito La Vérité: os espíritos exercem influência em nossa vida? Resposta dos espíritos, da equipe do espírito La Vérité a Kardec: de ordinário, são eles que vos dirigem. Como eu falei antes, respeitando o livre-arbítrio nos avanços, recuos e tomadas de posições.
mas aqui no fato representado na noite de hoje, através da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Tentame atingiu total objetivo. 7 de setembro, o grito de independência foi dado, o influxo da equipe de Ismael, de Tiradentes, diretamente através do querido Dom Pedro I, esse grito de liberdade. Né? Então, salve o 7 de setembro, essa data que não é uma data só da nação brasileira no seu aspecto material, é uma data de profundo ascendente espiritual para todos nós, espiritistas. Bem, meus queridos irmãos, vamos ao ponto doutrinário. Ponto doutrinário dessa semana é um motivo de tristeza para mim, que eu vou revelar aqui agora para vocês. É aquela coisa do desapego. Chega um momento que a gente tem que abandonar aquela posição que a gente manteve com tanto carinho ao longo de décadas. Isso me custa muito, isso dói muito em meu coração, mas eu tenho que fazer, porque não dá mais. Pessoal, essa semana eu estou encerrando as minhas atividades do blog do Bruno Tavares. Com muita emoção, o meu bloguinho que me acompanhou, ele tem quase a idade da internet. Quase a idade da internet. Existiam poucos sites, já existia o blog. Foi através do blog que eu fui fazendo contato com tanta gente, tantos escritores, formadores de opinião. Foi graças ao blog que, publicando artigos, né, de Sueli Caldachuba, Dr. Décio Andoli Júnior, de Francisco Cajazeiras, de tanta gente, Ana Guimarães, que trouxemos aqui a Recife, através da presidência da Casa de Unidos, mas a gente fazia esses contatos. Esses irmãos estiveram aqui em Recife, conversaram conosco da Casa de Unidos, almoçaram conosco, fizeram seminários, palestras, e ao longo do tempo, esse blog ganhou campo, né? Os irmãos compartilhavam, porque as publicações eram desses irmãos. Querida Jane Maiolo, isso é o que me dói o coração, essa impossibilidade, né? Devo entrevistar Jane Maiolo. Querido Luiz Carlos Formiga, o velho Formiga, um grande sábio ateniense reencarnado no Brasil. Mas por que eu estou encerrando, pessoal? Porque eu não tenho mais tempo. O blog se transformou no canal do YouTube. O que eles escreviam lá, eles hoje vêm, através de entrevistas, de programas, conversar com vocês. O blog hoje se tornou um vlog. Para quem não sabe, um vlog é um blog de vídeos, já. Então, o nosso canal do YouTube é um vlog. Só que eu vou manter o endereço como blog. Vou continuar chamando blog pelo simbolismo de amor ao meu bloguinho, que tanto me serviu, que eu mantive esse bloguinho com tanto amor, com tanto devotamento, com tanta abnegação, de forma ininterrupta durante anos a fios. Não é fácil. Não é fácil. Só quero fazer uma reflexão aqui para vocês. Não é fácil. Principalmente quando se tem família. E me permitam abrir o coração aqui para vocês, esse momento de arrobo egóico. Eu sou um ser humano. Principalmente quando se tem uma família linda, feito a que eu tenho. Então não é fácil. E hoje, ouvindo do Luciano Clay, que o Bezerra
no mesmo mês que perdeu 2 filhos de 20 e poucos anos, um estudante de medicina, a outra uma moça linda, ele não largou a sua atividade como Max no jornal O País. E às vezes, quando a gente está durante a noite fazendo essas coisas, a gente deixa até, em determinado momento, o convívio familiar. Por isso que eu estou dizendo aqui, entendo o que eu estou dizendo. É difícil, principalmente quando está uma família linda feita a minha, né? Então, tanto investimento nessas noites, que são sempre de verão, o verão da imortalidade, da espiritualidade. Então, o que eu queria dizer é isso, pessoal. Deixo aqui o meu bloguinho. Ele vai estar sempre lá com as publicações até essa semana que houveram. Não vou apagá-lo, mas não vou mais publicar. Nem até para publicar vídeos lá, que eu estava fazendo isso, me custa tempo. Então vai ter um último vídeo lá, dando uma declaração e... Ok. Bem, a entrevista da semana passada foi maravilhosa, né? Com a querida doutora Ivênia Prada, sobre os animais, sobre as aves, né? Então, sua atividade maravilhosa, a obra de André Luiz, o cérebro triuno, uma mulher, isso é que é uma mulher empoderada, empoderamento, é isso. Não botox na boca, no bumbum, roupinha apertada, seios de fora, isso é que é o verdadeiro empoderamento de mulheres notáveis que não envelhecem, porque são mulheres com sabedoria, como Heloísa Pires, como Ivênia Prada. Entrevista brilhante. E, claro, amanhã teremos, pela primeira vez, uma entrevista exclusiva. Ele jamais deu entrevista, apareceu em vídeo. Querido Vanderlei Santos, o CEO, o responsável pelos autores espíritas clássicos. Talvez a primeira plataforma de pesquisa espírita no Brasil. Ele que já teve revelação, por isso que eu botei no post, ele foi um copista no cristianismo, foi budista também no passado, no cristianismo. Vocês vão ver um verdadeiro santo moderno, um homem de 2 metros de altura, mas com a ingenuidade do bem, do idealismo, uma pureza. Pessoal, vocês vão ver em Vanderlei um pesquisador em estado essencial, em estado bruto, natural, selvático, né? O santo moderno. Vocês vão sentir a sua fala, o seu amor ao ideal. Eu digo isso porque Vanderlei é uma das figuras mais puras que eu me deparei no movimento espírita. Convido vocês amanhã a ouvi-lo, né? Será uma honra ter Vanderlei nesse nosso pool de entrevistas. Então, meus queridos amigos e irmãos, agradecemos a Jesus por tanta informação, mas que isso sirva para a nossa reforma íntima, nossa reforma moral, para que possamos sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que entramos. E para isso, vamos agora elevar o pensamento a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, nessa semana onde a brasilidade recordou a data magna da sua independência. E hoje, aqui e agora, soubemos de todo o trabalho nos planos do infinito para que essa independência viesse a efeito através das falanges de Ismael, de espíritos magnânimos, influenciando aqueles que aqui na Terra são como nós, espíritos imperfeitos, espíritos com necessidades, com erros, mas nos seus momentos de coragem, nos seus momentos de impulso ao bem, ao ideal, foram inflamados
pelas línguas de fogo e realizaram o que deviam realizar, como foi a ação do nosso querido Dom Pedro I no Riacho Ipiranga. Independência ou morte. E hoje o Brasil é um país independente, que atingiu a maioridade coletiva, que apresenta problemas, mas oremos, não vamos cair na cisânia, na divisão, nas disputas intestinas. Colaboremos sempre através da construção, jamais da destruição. E oremos por todos esses que são seres humanos, mas que estão à frente das nossas instituições, seja no campo do legislativo, do judiciário, do executivo, das grandes mídias, ou das grandes instituições da indústria, do comércio, da educação. Possamos orar por esses homens como nós, que eles, nos seus momentos de impulso evolutivo, recebam o influxo da espiritualidade superior. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo da alma. Até amanhã na nossa entrevista no nosso canal 20 horas. Um beijo na alma, pessoal. Até para a semana.